Contei ao meu filho que o pai dele tinha acabado de falecer. Ele disse: "É aniversário da Bruna. Podemos conversar amanhã?" Foi nesse momento que percebi que não tinha perdido apenas um marido. Perdi um filho também. Ele não compareceu ao funeral, mas 3 semanas depois recebeu uma carta do meu advogado. Abriu e congelou. Fiz algo que ele jamais esquecerá. E nunca disse uma palavra. Antes de começarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e me responde uma coisa. Para você, qual é uma lição de vida que todos deveriam aprender antes que seja tarde demais? Compartilhem nos comentários abaixo. Obrigada. Eduardo morreu ali mesmo, na mesa da cozinha, no meio de uma piada sobre como eu tinha comprado o creme errado de novo. "Se eu morrer por causa dessa bobagem em pó", disse ele rindo baixinho e batendo a colher na lateral da caneca, "você finalmente conhecerá a verdadeira culpa." Então, sua mão se contraiu. A colher escorregou. Seus olhos se arregalaram, como se tivesse esquecido como respirar. Larguei a faca de manteiga que estava usando e corri até ele, gritando seu nome, mas ele já tinha partido. O corpo dele ficou mole antes mesmo que eu pudesse ligar. Disquei o 192 antes que meus joelhos tocassem o chão. Antes que eu pudesse perguntar se era mais uma de suas piadas. Não era. A voz da operadora no meu ouvido era calma, enquanto meu mundo se despedaçava. Continuei sussurrando o nome dele enquanto me guiavam pelas compressões torácicas. Mas eu já sabia. Eu sabia pelo jeito como sua cabeça pendia sobre o ombro, pelo frio que sentia em seus dedos quando tentava segurá-los. Quando os paramédicos chegaram, dei um passo para o lado, entorpecida, ouvindo palavras como sem sinais, irrecuperável, não responde mais, e apenas assenti. A casa, de repente, pareceu barulhenta e silenciosa demais ao mesmo tempo. Sentei-me na beirada do sofá, olhando para o chão, e depois que o cobriram, depois que me disseram que não havia mais nada que pudessem fazer, peguei meu telefone. Liguei para Felipe, meu único filho. Tocou 5 vezes. Quando ele finalmente atendeu, eu estava tremendo, mas consegui dizer: "Felipe, é o papai. Ele acabou de desmaiar. Ele está morto." Houve uma pausa, e então, sua voz, monótona e distraída, respondeu: "Ah, mãe. Hoje é o aniversário da Bruna. Posso te ligar?" Mais tarde? No começo eu nem entendi as palavras. Achei que tinha tido uma alucinação. Mas aí ele acrescentou: "Ela tem um brunch inteiro planejado, e nós temos convidados aqui." Eu não disse nada. Nenhum grito, nenhum soluço. Só silêncio. Minha mão abaixou o telefone por instinto. Desliguei na cara do meu próprio filho, antes que pudesse ouvir qualquer outra coisa que me abalasse ainda mais. A sala ao meu redor começou a zumbir, como se meus ouvidos estivessem se enchendo de pressão. Olhei para a cadeira de Eduardo. Aquela em que ele sempre se sentava para o café da manhã, para as palavras cruzadas da madrugada, aquela em que ele ainda estava afundado. E simplesmente fiquei sentada ao lado dele pelo que pareceu uma hora, segurando sua mão como se ela o trouxesse de volta. Em algum momento, o legista chegou. Perguntaram se eu queria um momento. Eu não queria. Qual era o sentido? O momento que eu precisava já tinha passado. Subi as escadas, tranquei a porta e deitei na cama sem trocar os lençóis. O celular do Eduardo estava no criado mudo. Peguei o telefone na esperança. Meu Deus, na esperança de que houvesse alguma coisa, e havia. Um registro de chamadas perdidas da noite passada. 22 horas e 42 minutos. Uma chamada perdida para Felipe. Sem correio de voz, sem resposta. Ele tentou. Eduardo tentou falar com ele ontem à noite. Talvez ele soubesse que algo estava errado. Talvez ele sentisse, e nosso filho ignorou. Segurei o telefone contra o peito e senti o peso de tudo o que havíamos construído. 42 anos de casamento. Uma casa cheia de memórias. Um homem que trabalhava todos os dias para garantir que sua família nunca passasse necessidade. E o silêncio de Felipe soou mais alto do que qualquer elogio fúnebre jamais poderia. O dia do funeral de Eduardo foi como entrar em um universo paralelo,
onde eu podia ver os lábios de todos se movendo, mas não ouvir nada além do silêncio gritante da ausência de Felipe. Fiquei ao lado do caixão, agarrando-me às bordas do púlpito, tentando manter o equilíbrio, enquanto pessoas que eu não via há anos se aproximavam e sussurravam coisas como: ele era um homem tão bom, sentimos muito, e tudo o que eu conseguia pensar era que meu filho, meu único filho, não estava lá, nem nos bancos, nem ao meu lado, nem mesmo no maldito estacionamento. Quando liguei na noite anterior para confirmar o horário do funeral, Bruna atendeu e me disse que Felipe ainda estava pensando nisso, porque eles já tinham reservado um fim de semana e as taxas de cancelamento eram altas tão perto da data. Lembro-me de ficar olhando para o telefone, piscando, enquanto ela divagava sobre como o aniversário dela também era importante e que estava tentando manter as coisas leves para o bem da própria saúde mental. Eu nem respondi. Simplesmente desliguei. Eu não queria implorar para comparecer a um funeral, principalmente ao do Eduardo. Não quando era ele quem ficava acordado a noite toda com um Felipe com febre, que passava os fins de semana construindo cidades de Lego e ensinando-o a equilibrar um talão de cheques aos 12 anos. E não quando Eduardo ligou para Felipe na noite anterior à sua morte, e nunca recebeu retorno. As pessoas notaram. Claro que notaram. Os sussurros começaram antes mesmo do culto. Começar. Cadê o Felipe? Ele perdeu o voo? A Bruna está bem? Como se fossem eles que deveríamos nos preocupar. Até o amigo de faculdade do Eduardo, Renato, se inclinou e disse: achei que seu filho estaria por aqui hoje. E eu apenas assenti, como se aquilo não estivesse me partindo ao meio. Mas o momento que realmente me abalou veio depois do culto, quando um dos colegas de trabalho do Eduardo, Marcelo, se aproximou de mim perto do café, no salão de confraternização e disse: não quero ser intrometido, mas o Eduardo mencionou algo estranho, de passagem no mês passado, sobre ajudar o Felipe financeiramente. Parecia estressado com isso. Isso me deixou perplexa, porque Eduardo nunca me contou nada parecido. Não tínhamos segredos. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Não pedi para o Marcelo dar mais detalhes. Apenas agradeci por ele ter vindo e pedi licença para ir ao banheiro, onde me sentei na tampa do vaso sanitário e fiquei olhando para o chão, até alguém bater na porta perguntando se estava tudo bem. Não estava nada bem. Meu filho perdeu o funeral do pai por causa de um brunch e uma escapada de fim de semana. E agora eu ouvia indícios de estresse financeiro e sigilo. Quando cheguei em casa, naquela noite, o silêncio era insuportável. Servi-me de uma taça de vinho, olhei fixamente para a poltrona de Eduardo e tentei não pensar em como me sentia fria e sozinha. Então, abri meu celular e vi uma foto que a Bruna tinha postado no Instagram. Ela, com um vestido rosa-choque, segurando uma mimosa, tinha a legenda: melhor aniversário de todos. Amo meu marido. A foto tinha sido postada durante o funeral, durante o elogio fúnebre. Fiquei olhando para a tela até a imagem ficar borrada e minhas mãos começarem a tremer. Naquela noite não consegui dormir. Deitei-me na nossa cama, instintivamente buscando o peso da mão de Eduardo ao meu lado, mas não consegui. Por volta das 3 da manhã, levantei-me, abri a gaveta da mesa do Eduardo e comecei a tirar papéis, extratos bancários, registros, de seguro, recibos antigos, qualquer coisa que pudesse explicar o que Marcelo havia dito. Porque agora não era só luto. Agora havia algo mais frio. Uma sensação de que talvez eu não conhecesse toda a história da minha própria família. E a única pessoa que poderia ter respondido a tudo, Eduardo, havia partido. Na manhã seguinte, acordei com uma missão. Não por curiosidade, mas por algo mais intenso. Algo mais próximo da raiva disfarçada de luto. E fui direto para o arquivo do Eduardo, aquele que ele mantinha trancado, mas sempre dizia que tinha a chave reserva, o que eu tinha estava colado com fita adesiva no verso da nossa foto de casamento, no armário. Um pequeno gesto pitoresco de confiança que agora mais parecia um teste. Abri a gaveta e comecei a vasculhar pastas abarrotadas de anos de declarações de imposto de renda, planos de aposentadoria, extratos bancários organizados por mês e ano. Como se fosse um homem que nunca esperava morrer no meio de uma frase. Não.
Demorou muito para encontrá-lo. Uma pasta fina e azul com o nome Transferências do Felipe. Sentei-me, com o coração disparado, e folheei uma linha do tempo de traições silenciosas. Transferências bancárias regulares da conta do Eduardo para a do Felipe. R$ 2.000 aqui, R$ 3.500 ali, e uma que me deixou gelada. R$ 12.000 com o nome Urgente Bruna Medical. Olhei para os números como se eles pudessem mudar se eu piscasse com força suficiente. Foram 15 transferências nos últimos 18 meses. Eu não fazia ideia. Eduardo nunca me contou. Não guardávamos segredos. Havíamos combinado isso no dia em que unimos as contas bancárias e escolhemos juntos um berço. Continuei lendo, procurando uma pista, algo que fizesse sentido. Foi quando encontrei uma carta dobrada e enfiada entre os 2 últimos extratos. Estava escrita à mão, num bloco de papel amarelo, do tipo que Eduardo sempre mantinha em sua mesa. E não era endereçada a mim, era endereçada ao Felipe. A carta dizia: Felipe, esta é a segunda vez que você diz uma coisa para sua mãe e faz outra. Fiquei calado porque queria acreditar que você estava sendo honesto. Mas, se mentir sobre as despesas da Bruna novamente, ou se eu descobrir que usou esse dinheiro para qualquer outra coisa que não o que me disse, não terei escolha a não ser te cortar completamente. Eu te amo, mas não vou deixar você se aproveitar da confiança da sua mãe. Não estava assinado, mas eu conhecia a letra do Eduardo como conhecia as dobras da sua palma. Ele nunca o enviou. Estava datado, de 2 semanas antes de ele morrer. Fiquei ali sentada, olhando para o papel, minha mão tremendo, as bordas do papel se amassando em meu aperto. Minha mente voltava constantemente para o som da voz do Felipe ao telefone, depois que contei a ele que seu pai havia morrido. Calma, incomodada, como se estivesse pedindo para cancelar uma consulta no dentista. Eu não conseguia respirar. Não conseguia chorar. Fiquei ali, presa nessa horrível percepção de que o homem que eu amava havia passado os últimos meses de vida lutando silenciosamente contra as mentiras do nosso filho, enquanto me protegia das consequências. E agora Felipe, que não se deu ao trabalho de comparecer ao funeral, havia aceitado dezenas de milhares de reais, fingindo que nada estava errado. Coloquei a pasta de volta na gaveta, tranquei-a e guardei a chave atrás da foto onde ela pertencia, não por respeito, mas porque precisava de tempo para pensar. Não apenas sobre o dinheiro ou as mentiras, mas sobre o que tudo aquilo significava. Sobre o tipo de homem que meu filho havia se tornado e se eu teria forças para fazer o que Eduardo claramente não conseguira terminar. Sentei-me à mesa da cozinha, no mesmo lugar. Eduardo havia morrido há 5 dias, e eu olhava fixamente para a mesma caneca de café que ele segurava, ainda suja na pia. Eu ainda não sabia o que fazer, mas de uma coisa eu tinha certeza. Estava farta de fingir que estava tudo bem. Ele apareceu, sem avisar numa quarta-feira, 5 dias depois do funeral, como se isso de alguma forma resolvesse tudo. Como se o luto tivesse prazo de validade e sua aparição tardia ainda pudesse valer alguma coisa. Mas quando abri a porta e vi Felipe, parado ali, com as mãos nos bolsos do paletó, e aquele olhar vazio e desconfortável, não senti alívio. Senti um calculismo, como se ele tivesse vindo, não por tristeza, mas por obrigação, ou, pior, para controlar os danos. Atrás dele estava Bruna, sentada no carro deles, parada na garagem, como se estivesse pronta para ir embora, assim que o desconforto aumentasse. O que já me dizia tudo antes mesmo de ele abrir a boca. Mãe, disse ele. Eu me afastei sem dizer uma palavra, levando-o para a sala de estar, onde a cadeira de Eduardo permanecia intocada. Um monumento silencioso a tudo o que Felipe havia ignorado. Ofereci-lhe café por hábito, mas ele recusou, remexendo-se na beirada do sofá, como se estivesse esperando um intervalo comercial para poder escapar. E quando ele finalmente falou, foi com uma espécie de polidez forçada. A Bruna acha que eu deveria ter vindo antes. E ela provavelmente tem razão. E eu quis rir, porque, claro, foi ela quem contou a ele. Claro que foi preciso a permissão dela. Não por amor, culpa
ou consciência. Apenas ela dizendo, vá resolver. Isso como se fosse um problema de relações públicas. Assenti lentamente e sentei-me à sua frente, com o celular já gravando no bolso do meu casaco, porque eu não confiava em mim mesma para me lembrar de cada mentira, de cada distração. E eu não confiava nele para não me manipular sobre esse momento depois, especialmente depois do que havia encontrado nos arquivos de Eduardo. Você sabia que seu pai tentou te ligar na noite anterior à morte dele? Perguntei, observando seu rosto em busca de uma reação. E ela veio. Uma leve contração no maxilar, seguida por um dar de ombros defensivo. Meu celular estava no silencioso. Tínhamos saído para jantar. A Bruna planejou essa surpresa. Ele se pegou no meio da frase, como se percebesse o quão ridículo soava. Eu simplesmente deixei o silêncio se estender, até se tornar desconfortável o suficiente para que ele começasse a preenchê-lo com mais desculpas mal formuladas. Eu pretendia ligar de volta para ele, disse. Mas eu não sabia que era sério. Ele nunca disse nada sobre estar doente. Você também não. Mantive minha expressão neutra porque não queria que ele visse o quanto aquela frase doía. O quão rápido ele tentou jogar a culpa em mim, como se fosse minha responsabilidade ele não ter aparecido. Como se a morte de Eduardo fosse um erro de agenda pelo qual todos nós compartilhássemos a culpa. Ele não estava doente, Felipe. Teve um ataque cardíaco na mesa do café da manhã. 5 minutos depois de brincar sobre o creme de café, eu disse sem rodeios, e ele desviou o olhar, esfregando a testa como se aquela conversa fosse um fardo, como se eu estivesse piorando as coisas ao me recusar a suavizar. Então me inclinei para a frente e fui direta. Encontrei as transferências. Todo o corpo dele enrijeceu, como se eu tivesse jogado um fósforo numa poça de gasolina. Que transferências? Ele disse rápido demais, alto demais. E eu não me dei ao trabalho de facilitar, as da conta do seu pai para a sua. As contas médicas da Bruna, suas férias, o não pagamento do aluguel. Não minta para mim, Felipe. Agora não. E ele teve a audácia de parecer ofendido. Aquilo eram empréstimos, mãe. Estávamos passando por um momento difícil. O papai se ofereceu. Foi então que lhe entreguei a carta amarela dobrada. Aquela que Eduardo escreveu, mas nunca enviou. A carta onde ele dizia a Felipe que, se mentisse de novo, o dinheiro pararia de chegar. Ele leu em silêncio. Depois a dobrou de volta como, se não fosse a prova mais contundente de quem ele havia se tornado, e disse: ele não quis dizer isso. Foi ali que percebi. Eu não estava mais falando com o meu filho. Não com o menino que costumava dormir no peito do Eduardo durante o futebol, de domingo. Não com o adolescente que ajudou a construir o galpão do pai no quintal, mas com um homem que aprendera a racionalizar a própria traição. E eu não sentia nada além de uma clareza fria e penetrante. Não era alguém que havia cometido um erro. Era alguém que, repetidas vezes, escolheu priorizar o próprio conforto, em detrimento da nossa família. E agora ele estava ali porque Bruna lhe dissera para salvar o que restava. Levantei-me, fui até a porta e disse: aviso se precisar de alguma coisa sua. Ele parecia querer dizer alguma coisa, mas Bruna buzinou da entrada da garagem, e ele apenas assentiu, saindo sem um abraço, sem uma única pergunta sobre como eu estava me saindo. Eu o vi entrar no carro. Observei Bruna olhar para a casa, com aquele sorriso irônico que provavelmente nem percebia que tinha, achando que havia vencido alguma disputa. E eu pensei: você não tem ideia do que está por vir. Na manhã seguinte à visita de Felipe, acordei com uma calma que quase me assustou. O tipo de calma que não vem da paz, mas da decisão. E eu nem fiz café antes de ligar para Pedro Roberto, nosso advogado de longa data, o homem que cuidou dos documentos comerciais de Eduardo por décadas e nos enviava cartões de aniversário sem falta. Quando disse a ele que precisava revisar meu testamento imediatamente, ele não fez perguntas. Apenas agendou para o dia seguinte, e eu juntei tudo: extratos bancários, a pasta com as transferências do Felipe, a carta sem cheiro de Eduardo e o arquivo de áudio da patética meia-confissão de Felipe no dia anterior. Depois, adicionamos um último item: uma carta escrita à mão para a Malu, nossa neta, para ser aberta em seu aniversário de 18 anos.
porque independentemente do que acontecesse naquela família, aquela garotinha merecia saber a verdade. Não a versão que sua mãe inventaria, nem o silêncio que Felipe tentaria disfarçar de dignidade. Quando entrei no escritório de Pedro, ele olhou para o meu rosto e disse: "Presumo que isso seja mais do que planejamento patrimonial." Assenti, entreguei os documentos e disse: "Vai tudo para um fundo. Cada conta, cada ativo, a casa, a anuidade, as ações do Eduardo. Mas não para o Felipe, nem para a Bruna, nem um centavo." Ele não piscou. Apenas abriu um bloco de notas e começou a escrever. "Estruturamos tudo para que Malu herdasse tudo, mas não antes dos 25 anos, com acesso antecipado apenas para despesas educacionais e moradia. Nada de carros de luxo, nada de subornos adolescentes motivados pela culpa." E pedi ao Pedro que incluísse uma cláusula que dizia que, se Felipe ou Bruna tentassem contestar o testamento, Malu assumiria o controle total imediatamente. Eles perderiam todos os direitos, inclusive o de visitação, durante os anos de vigência do testamento, o que eu sabia que soava duro. Mas quando um pai escolhe um brunch em vez de um funeral, e um cônjuge escolhe manipulação em vez de luto, você para de se preocupar com diplomacia e começa a proteger o único pedaço do seu marido que ainda resta na terra. Pedro revisou tudo 2 vezes. Adicionou uma seção para a carta que escrevi, selada em um envelope pardo, etiquetado para a Malu em seu aniversário de 18 anos. E incluiu uma transcrição da visita do Felipe, confirmando a mentira, o abuso financeiro e o abandono emocional. Então ele olhou para mim e disse: "Isso é sólido, Luciana, sem brechas, sem pontos fracos, e vai atingi-lo com força." E eu disse: "É esse o ponto, Pedro. É para isso mesmo." O rascunho final foi autenticado e arquivado em 1 hora, e eu saí sentindo não como se tivesse vencido, mas como se tivesse recuperado algo, um limite, uma linha na areia que Eduardo nunca tinha conseguido traçar. E não era vingança, era a realidade. Se Felipe, meu filho, quisesse tratar os pais como caixas eletrônicos sem data de validade, descobriria há quanto tempo aquela máquina estava observando, documentando, esperando o momento exato de cortar o fio. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com uma taça de vinho e reli a carta que escrevi para Malu. 6 páginas de verdade, não de amargura, explicando quem seu avô realmente era, o que ele havia feito por seu pai e como essa gentileza havia se transformado em influência e mentiras. Eu disse a ela que o dinheiro que ela um dia receberia não era um presente, era uma responsabilidade, um lembrete para escolher o amor em vez da conveniência, a lealdade em vez das aparências e a coragem em vez da submissão. Porque ela era a única pessoa da nossa família que ainda tinha a chance de fazer a coisa certa. Quando fechei aquele envelope, senti como se tivesse encerrado um capítulo. Não de luto, mas de silêncio. O tipo de carta que se insinua quando as pessoas que você ama o traem lentamente, o suficiente para que você esqueça completamente a traição. Até que um dia, você está em um velório, sem ninguém ao seu lado. E agora, finalmente, eu tinha certeza de que o silêncio não seria transmitido. A carta chegou à caixa de correio de Felipe 4 dias depois de eu sair do escritório do Renato. Foi enviada por carta registrada, com um comprovante de entrega que me atingiu em cheio. Caixa de entrada às 11h13 da manhã. E eu o imaginei parado na cozinha, folheando os envelopes como se fosse uma quarta-feira qualquer, até ver o logotipo do escritório de advocacia estampado no canto. E eu soube o momento em que ele abriu, porque ele não ligou, não mandou mensagem, não mandou e-mail, nem naquele dia, nem no seguinte. Mas a Bruna sim, e não com palavras, apenas com uma sequência de mensagens rápidas como: "Nossa, Luciana, você é inacreditável. Você se importa mesmo com a Malu?" E eu não respondi, porque aquele silêncio era a coisa mais honesta que eu poderia dizer a eles. Quando finalmente atendi o telefone no 3º dia, era Felipe, ligando de um número bloqueado. Sua voz baixa, incerta, quase suave, como se ele pensasse que, talvez se usasse o tom de quando tinha 6 anos, e medo de admitir que tinha quebrado alguma coisa, eu me fundiria com a mãe de quem ele se lembrava, antes de tudo virar cinzas. Ele começou com: "Mãe,
Acabei de receber a carta. Como se eu já não soubesse. Como se as últimas 72 horas não tivessem sido tão pesadas com a reação dele. E eu disse: nada. Apenas deixe o silêncio falar. E quando ele finalmente perguntou: isso é real? Respondi: me diga você, porque não havia mais nada a lhe explicar. E a pausa que se seguiu pareceu os 10 segundos mais longos da minha vida. Antes que ele finalmente dissesse: eu não sabia que meu pai se sentia assim. E eu surtei. Não gritei, não fiquei furiosa. Apenas congelei. Você não sabia porque nunca perguntou, Felipe. Estava ocupado demais, fingindo que éramos opcionais. E foi então que Bruna atendeu do outro lado da linha, com a voz áspera e exigente. Você não pode deserdar o próprio filho. Isso é loucura. E eu quase ri. Não por ser engraçado, mas por ser tão previsível. Como a máscara caiu rápido quando o dinheiro acabou. Eu não o deserdei. Eu protegi a Malu. Respondi. E Bruna zombou. De nós? Como se nem conseguisse se imaginar como uma ameaça. E eu respondi a partir daquele momento, daquela conversa, daquele direito. E antes que ela pudesse cuspir qualquer veneno que tivesse em seguida, desliguei. Porque aquele era o limite. Agora você não pode escolher a negligência e depois exigir acesso. Você não pode optar por se livrar do luto e depois reivindicar a herança. Você não pode apagar o funeral e depois reescrever o testamento. Sentei-me à mesa da cozinha depois, no mesmo lugar onde o coração de Eduardo parou, observando o silêncio que se seguiu. E pela primeira vez desde o funeral, senti algo próximo, da quietude. Não era felicidade, nem encerramento, mas controle. Como se eu finalmente tivesse feito o que Eduardo não conseguiu fazer antes que fosse tarde demais. Mais tarde, naquela noite, recebi mais uma mensagem do Felipe. Dizia apenas: não sei como vamos superar isso. E eu não respondi, porque a resposta não era mais minha, era da Malu. E um dia, quando ela tivesse idade suficiente para entender tudo, ela decidiria quem ganharia um lugar no seu futuro. Esse era o legado que eu estava deixando para trás. Eles apareceram numa tarde de domingo sem avisar. Bruna saindo do carro com saltos altos demais para uma discussão na entrada da garagem, e Felipe a seguindo como se não tivesse certeza se estava ali para apoiá-la ou contê-la. E no segundo em que abri a porta da frente, ela entrou. Não. Com um cumprimento. Não com uma pergunta, mas com uma acusação. Você está manipulando esta família com ameaças legais. Com a voz áspera e ensaiada, como se tivesse praticado no espelho retrovisor. E eu fiquei parada na porta, sem me mover, sem convidá-los a entrar, sem ceder 1 centímetro. Apenas deixei o peso das palavras dela atingir o silêncio entre nós. E então ela acrescentou: você está nos punindo por impor limites. E foi então que eu vi a inclinação presunçosa da cabeça dela. A crença de que, de alguma forma, ela ainda tinha a moral elevada. Mesmo depois de faltar ao funeral de Eduardo. Mesmo depois de desviar dinheiro por meio do Felipe. Mesmo depois de tentar me fazer de vilã em uma história que ela mesma escreveu. Eu não disse nada. Apenas me afastei o suficiente para que eles entrassem. Principalmente porque eu sabia que Malu estava lá em cima, no corredor, meio que ouvindo, como todas as crianças. E algo em mim precisava que ela testemunhasse aquilo. Não para machucá-la, mas para protegê-la. Para lhe dar a verdade como a armadura Bruna entrou na sala de estar. Seu perfume pesado. Suas palavras ainda mais pesadas. E Felipe sentou-se em silêncio, com os olhos no chão, enquanto ela assumia a liderança, como sempre fazia. Conversamos com um advogado, disse ela de braços cruzados. E se este testamento não for revisado, podemos ter motivos para questionar sua capacidade. E foi então que finalmente falei, calma e baixo. Você está ameaçando me declarar mentalmente incapaz? E Bruna deu de ombros. Só estou dizendo que não é incomum. O luto faz coisas estranhas com as pessoas. E eu vi Felipe se encolher diante disso. Se por culpa ou vergonha, eu não saberia dizer. E então ouvi o leve rangido do chão no corredor lá em cima. Malu se deslocando, ouvindo.
E eu sabia que cada palavra dita estava sendo absorvida pela única pessoa naquela família que ainda tinha a chance de enxergar com clareza. Virei-me para Felipe e perguntei: "Você concorda com ela?" E ele não respondeu. Apenas engoliu em seco e desviou o olhar. E aquele silêncio foi mais alto do que qualquer coisa que Bruna tivesse dito, porque confirmou o que eu precisava saber. Ele não a impediria, não a enfrentaria, não defenderia a memória da mãe ou do pai. Não quando isso significava arriscar um conflito dentro da própria casa. Bruna usou aquele silêncio como combustível. Aproximou-se e disse: "Você está destruindo esta família por causa de dinheiro." E eu ri, não alto, nem debochado, apenas uma risada seca, daquele tipo que você solta quando algo é tão absurdo que se transforma em tragédia. "Eu estou destruindo tudo. Eduardo morreu sozinho. O filho dele não apareceu. E você está preocupada com a herança." E foi então que vi Malu entrar no corredor, no meio da escada. Os olhos arregalados, mas firmes. Bruna se virou assustada. Maluava não disse uma palavra, apenas olhou para o pai. Então eu voltei lentamente para o andar de cima, e o peso daquele momento de silêncio pairou no quarto como uma nuvem de tempestade prestes a se dissipar. Bruna também percebeu. Sua expressão vacilou pela primeira vez. E ela disse que não entendia. E eu respondi: "Ela entende mais do que você pensa." E então eu abri a porta da frente, segurei-a aberta e disse: "Terminamos aqui." Felipe se levantou sem protestar. Saiu na frente de Bruna. E ela hesitou por um segundo, como se fosse dizer algo mais. Mas em vez disso me seguiu, os saltos batendo contra o piso. E eu fechei a porta atrás deles antes que ela desse o último passo na varanda. 3 semanas depois daquele confronto, encontrei um pequeno pendrive preto, dentro de um envelope, guardado na minha caixa de correio. Sem bilhete. Sem etiqueta. Apenas meu nome escrito com a letra cuidadosa de Malu, que estava com seus 13 anos, mas que já era muito inteligente para sua idade. E meu coração apertou, porque soube imediatamente que não era algo brincalhão ou inocente. Não era um desenho, nem um cartão de aniversário digital. Era algo sério, algo secreto. E quando conectei o aparelho ao meu laptop, fiquei em silêncio, enquanto pastas se abriam para mim como pequenas janelas para um mundo que eu não tinha permissão de ver. Cada uma com uma data. Cada uma cheia de arquivos que me davam um nó no estômago. Gravações de ligações. Capturas de tela de mensagens de texto. Até mesmo alguns vídeos filmados atrás da porta do quarto dela. Trêmulos, mas nítidos o suficiente para captar cada palavra que Bruna e Felipe pensavam estar guardadas em segurança, atrás de conversas fechadas. Em uma gravação, Bruna gritava com a voz aguda e rápida. Ela manipulava todo mundo com essa vontade. "E se a Malu ficar do lado dela? Juro por Deus, Felipe, vamos tirá-la daquela escola e educá-la em casa até que ela se recomponha." E em outra, a voz do Felipe estava mais baixa, mas de alguma forma pior. "Deixa a mãe comandar o jogo dela. Não é como se estivéssemos contando com o dinheiro agora. De qualquer forma, se a Malu se comportar bem, ela ainda pode nos ajudar mais tarde." E eu fiquei ali, paralisada, ouvindo meu próprio filho falar sobre minha herança como se fosse um tabuleiro de estratégia, como se eu fosse um peão moribundo, em vez de sua mãe, viva e respirando. Mas a pior parte aconteceu em um vídeo intitulado Noite na Cozinha, onde Bruna, parada perto da pia, sussurrava ao celular. Se insistirmos um pouco mais, ela vai ceder. Diremos que está confusa. Talvez consigamos que o advogado a interrogue. Estado de espírito. E então, bum, a confiança é desfeita. Eu pude ouvir Malu prender a respiração no momento em que o vídeo foi cortado. E não sei o que. Me quebrou mais. A audácia da Bruna, ou o fato de minha neta estar me protegendo enquanto eu tentava protegê-la. Enterrado no fundo das pastas, havia um documento de texto com apenas algumas linhas, mas que soou como um soco no estômago. Vovó. Eu não sabia a quem mais contar. Eu ouço coisas quando pensam que estou dormindo. Sei que estão mentindo.
Eu acredito em você. Estou guardando isso para o caso de precisar de ajuda. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Mais tempo do que qualquer coisa que eu tivesse lido desde a carta de Eduardo. E eu soube, naquele momento, que o legado que eu pensava estar deixando não era apenas sobre dinheiro, cláusulas de confiança ou vingança. Era sobre ela, sobre Malu, sozinha em uma casa onde a verdade era tratada como veneno, registrando evidências para proteger o único adulto em sua vida que ainda não a havia decepcionado. Fiz backup do disco 2 vezes. Uma cópia para meu advogado, outra trancada no meu cofre. Escrevi uma nova carta para Malu, selada e datada, para ser aberta caso algo acontecesse comigo antes de ela completar 18 anos. Eu precisava que ela soubesse que não apenas acreditava nela, eu confiava nela, e que se precisasse ficar diante de um juiz, um conselheiro escolar ou qualquer outra pessoa que questionasse sua sanidade, ela teria provas de que viu tudo, e nunca desviou o olhar. Naquela noite não chorei, não me enfureci. Apenas sentei na cadeira de Eduardo, segurando aquele pendrive minúsculo na palma da mão como se fosse uma granada e um presente ao mesmo tempo. E fiz um voto, não apenas de proteger a herança de Malu, mas de proteger sua voz, porque nesta família, ela foi a primeira corajosa o suficiente para usá-la. A mediação ocorreu em um escritório neutro no centro da cidade, uma sala bege com móveis elegantes e água engarrafada sobre uma mesa de vidro. O tipo de lugar projetado para parecer não ameaçador, enquanto todos lá dentro se preparavam para a guerra. Quando Felipe e Bruna entraram, ela vestida como se fosse participar de um teste de elenco para um tribunal, e ele parecendo 10 anos, mais velho do que um mês antes. Eu não os cumprimentei e não sorri. Apenas sentei com Pedro ao meu lado, com a pasta contendo o pendrive da Malu, as transferências bancárias, a carta sem cheiro de Eduardo e a transcrição da visita gravada de Felipe empilhadas ordenadamente à minha frente, como uma ameaça, silenciosa e embrulhada em papel. A mediadora se apresentou e começou com um tom caloroso e neutro, perguntando por que estávamos ali. E Bruna imediatamente iniciou sua narrativa, retratando-me como uma pessoa aflita e vingativa, sugerindo que minhas decisões eram motivadas por instabilidade emocional e possível declínio cognitivo. Eu a observei ensaiar sua vitimização como um roteiro que havia memorizado. Enquanto Felipe estava sentado ao lado dela, em silêncio, com o rosto contraído e os olhos se desviando toda vez que eu o encarava. Quando chegou minha vez, não levantei a voz, não tremi. Apenas empurrei a pasta pela mesa e disse: "É por isso." Observei o mediador folhear página após página de documentação. Datas, transações, notas manuscritas, a lista de arquivos de áudio e, finalmente, o pendrive da Malu com uma simples etiqueta impressa. Provas. Soube, no momento em que a sala se moveu, no exato segundo em que o peso da verdade quebrou a ilusão, que Bruna vinha tecendo. A mediadora parou, olhou para cima e perguntou diretamente a ela: "Você sabia que sua filha gravou declarações sobre tentativa de alterar um fundo legal por meio de manipulação?" O rosto de Bruna perdeu a cor e ela gaguejou. "Ela tem 13 anos. Ela não entende o contexto." Mas era tarde demais. As palavras já tinham saído, as gravações existiam, e a fachada ruiu rapidamente. A mediadora se virou para Felipe, perguntou se ele gostaria de falar. Ele não disse nada. Apenas esfregou as mãos como se tentasse apagar as impressões digitais da própria culpa. E eu disse: "Ela tentou te avisar." Foi aí que Bruna explodiu. Não com palavras de defesa, mas de fúria. Pura raiva sem filtro. Bateu a mão na mesa e gritou: "Isso tudo porque você não conseguiu lidar com a morte do seu marido. Agora está tentando nos punir porque está sozinha." A mediadora calmamente pediu que ela saísse por um momento, para se recompor. Bruna saiu furiosa, com os saltos ecoando no corredor, deixando Felipe para trás. E pela primeira vez desde o funeral de Eduardo, Felipe finalmente falou diretamente comigo, com a voz baixa e cansada. Eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. E eu respondi: "Você não queria saber." Ele assentiu lentamente, olhando para o chão.
Eu só queria paz, e eu disse: você não encontra paz no silêncio. Você a encontra se posicionando quando é preciso. Quando a mediadora retornou, informou-nos que não havia base para contestar o acordo, que ele era legalmente sólido, moralmente justificado e baseado em documentação contundente, e que as declarações de Malu tinham peso como evidência de pressão indevida dentro da família. Bruna não voltou, nem para saber o resultado. E Felipe saiu logo depois, em silêncio, sem um aperto de mão, sem olhar para trás. Fiquei para trás por um momento, juntando minhas coisas. E senti uma sensação estranha me invadir. Não era triunfo, nem alívio. Era uma espécie de tristeza resolvida. O tipo de tristeza que surge quando se percebe que a batalha acabou. Não porque você venceu, mas porque a verdade finalmente tornou impossível para qualquer um continuar fingindo o contrário. Muito tempo se passou. Malu finalmente completou 18 anos na sexta-feira passada. O dia chegou sem balões ou bolo, mas com uma batida discreta na minha porta logo depois do meio-dia. Com os olhos arregalados, mas firmes, ela entrou e me entregou a carta que eu havia escrito para ela 5 anos antes, ainda lacrada, e disse: eu queria ler com você. Não disse nada, apenas assenti, e observei enquanto ela abria cuidadosamente o envelope, como se ele pudesse se desfazer em suas mãos, desdobrando as 6 páginas nas quais eu havia derramado minha alma quando tudo parecia desmoronar. Ela leu em silêncio por vários minutos, seu rosto mudando de foco para lágrimas, parando apenas uma vez para perguntar: tudo isso ainda é verdade? E eu respondi. Cada palavra. Ela me abraçou com mais força do que nunca, sussurrando: obrigada por me contar a verdade, quando ninguém mais o faria. E eu senti cada grama de dor e propósito naquele abraço. Depois, sentadas juntas na antiga cadeira de Eduardo, Malu pegou o celular e me mostrou um pequeno vídeo. Ela diante de um juiz, em uma audiência de mudança de nome, dizendo claramente: gostaria de mudar meu nome do meio para Coraline, em homenagem à minha avó. Não. Consegui conter as lágrimas. Não consegui conter a forma como meu peito se abriu ao som dela reivindicando sua identidade, escolhendo uma parte desta família que não a machucou, não mentiu para ela, não a tratou como alavanca. Mais tarde, naquela tarde, fomos à cerimônia de formatura dela. Quando ela cruzou o palco e anunciaram seu novo nome completo, Malu Coraline Ribeiro, ela olhou diretamente para mim e sorriu. E vi, em seu rosto, não apenas orgulho, mas clareza. O tipo de clareza que Eduardo costumava exibir quando tomava decisões difíceis que ninguém mais entendia até que fosse tarde demais. Felipe também estava lá, sentado sozinho na última fileira, com os olhos vermelhos, o terno amassado, batendo, palmas mais por obrigação do que por alegria. Ele não se aproximou de mim, nem da Ava. Não porque não pudesse, mas porque acho que finalmente entendeu o que significava ser cortado de maneiras mais profundas do que uma conta bancária. Depois da cerimônia, Malu correu até mim primeiro, me abraçou novamente e sussurrou. Ela me escolheu para morar no semestre seguinte. A colega de quarto dela desistiu. E eu ri em meio às lágrimas, sabendo que teria mais um ano de suas histórias, sua música de fundo, sua escova de dentes no meu banheiro, como uma vitória, silenciosa contra tudo o que Bruna tentou roteirizar. Não mencionamos Bruna naquele dia, nem uma vez. Porque àquela altura, ela já havia sumido no fundo como uma subtrama que havia perdido a relevância. Seu silêncio era mais revelador do que qualquer pedido de desculpas que ela nunca deu. Quando coloquei Malu para dormir naquela noite em seu antigo quarto de infância, deixei a porta entreaberta como costumava fazer. E ela disse: você me deu uma vida que eu nem sabia que precisava. Beijei sua testa e respondi: você escolheu, querida. Eu apenas abri o caminho. E enquanto eu caminhava pelo corredor de volta ao meu quarto, passando pela foto de Eduardo, na parede toquei a moldura e disse suavemente: ela vai ficar bem, querido. Nós vamos ficar bem. E pela primeira vez em anos, eu realmente acreditei. Agora me diz: o que você teria feito no lugar dessa mãe?
Como reagiria ao descobrir que seu filho traiu você e o seu falecido pai? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.